Olá pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez então reunidos aqui em nosso grupo para fazermos o nosso estudo. Que o Senhor possa nos envolver, nos abençoar, nos proteger, nos inspirar para mais essa noite, nos possibilitando o entendimento, a reflexão em torno da leitura e principalmente que possamos colocar em prática na nossa vida diária esse ensinamento. Então, que o Senhor possa nos envolver, nos amparar a todos nós com as suas vibrações. Vamos dando então continuidade, sequência ao nosso livro Fonte Viva, mensagem número 86, que tem como título Estás doente? O texto é excelente, né? Um texto daqueles que realmente nos chama, nos dá a oportunidade, nos chama a reflexão em torno de procedimentos, de atitudes que podem nos trazer saúde ou doença. Então vamos aos poucos comentando, analisando, que certamente nós vamos entendendo cada vez mais a proposta de Emmanuel para essa noite. Segue uma passagem do Evangelho segundo Tiago, capítulo 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Emmanuel então traz esse desenvolvimento para nós. Ele começa assim: todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam da cura real. Então aqui Emmanuel já fala de uma cura real, não uma cura simplesmente, mas uma cura real. Ele segue: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. Olha, o comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Aqui o Emmanuel então nos dizendo da onde procedem os nossos males, do coração, né? Das nossas atitudes, das nossas emoções, né? Da nossa forma de proceder, de agir. Então é aí que está enraizado a fonte das doenças. Segue ele: a mente é fonte criadora. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante para nós. Nós temos que verdadeiramente entender que a nossa mente é uma fonte criadora, né? A gente lê nos livros, principalmente nos livros de André Luiz, nós percebemos que no plano espiritual, o espírito desencarnado, o pensamento é tudo, mas é tudo mesmo, porque lá você pensa, acontece. Você pensa em estar numa situação, você já está. Né? Quem lembra do filme Nosso Lar e quem assistiu, né? O Nosso Lar, que o André Luiz se recuperou, foi para Nosso Lar, depois ele foi até a casa dele, depois de um tempo, e aí encontrou a esposa que já estava casada. Então ele sentiu muitos ciúmes, começou a ter, né, uma atitude de raiva, né, de cólera. O que aconteceu? Imediatamente ele foi transferido para o umbral. Né? E aí depois ele percebeu, né, fez aquela reflexão, percebeu que já era uma coisa que ele estava no plano espiritual, numa vida nova, buscando melhorar, já tinha um ano que ele já estava trabalhando. E aí o que aconteceu? Imediatamente ele se encontrou na beira do mar, fazendo boas reflexões. Então a gente percebe isso, né, no plano espiritual. Aqui não acontece dessa forma, né, porque estamos encarnados, mas sofremos a influência desses pensamentos negativos, porque a mente é fonte criadora. Segue Emmanuel: a vida pouco a pouco plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? São as atitudes, né? A nossa forma de agir. De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar,
e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Nossa, como isso acontece, gente? Né? Sem julgamentos, né? Não, estamos estudando, estamos refletindo, mas a gente percebe muito isso, né? Graças a Deus nós nos mantivemos firmes na casa, chegamos de uma forma ou de outra, ou pela dor, ou pela curiosidade, mas chegamos a casa em busca também das nossas necessidades, mas continuamos firmes, estudando, trabalhando, né? Mas tem muitos que vão à casa espírita simplesmente para resolver um problema momentâneo. Resolvido aquele problema, pronto, ele quer seguir o rumo dele, as coisas dele, muitas vezes continuar até em situações que vão levar a ele a problemas maiores, né? Então as pessoas têm que ter essa conscientização de que a volta à saúde, depois que recupera a saúde, tem que manter a saúde. O desafio é manter a saúde, e a gente tem que ter essa atenção. Continuando. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação, rara quando justa, é construtiva no interesse geral. É sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. Olha, Emmanuel nos chamando a atenção com relação à indignação, dizendo que a indignação é justa em determinados momentos, né? Nós ficamos indignados com uma injustiça, né? com algum mal que foi feito, com alguma coisa que está errada, mas se nós mantivermos essa constante indignação por tudo, por todos e por qualquer coisa, podemos adoecer gravemente. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência, ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças, né? Porque a gente gasta energia. Nós gastamos muita energia, muitas vezes, falando de coisas ou de pessoas, o que é pior, né? Segue, Emmanuel. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Emmanuel está nos questionando. Por mais que apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Essa foi forte. Essa foi forte agora, né, para nós. Então a gente tem que perceber isso, né, porque não adianta a gente, né, ter o socorro imediato, né, o remédio, o apoio espiritual, o passe, mas não manter essas energias e estar consumindo energias, né, desnecessárias, porque aí nós vamos estar, né, desencarnando aos poucos, né, como ele diz aqui. E aí eu marquei esse parágrafo, eu achei ele muito, muito interessante. Ele diz assim: se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. É importante isso, né? A oração. A gente tem que manter a oração constante, né? Sempre orar. Geralmente temos aquele horário mais fixo, né? Ou de manhã à noite, né? Ao levantar, ao deitar. Então é sempre importante que a gente tenha os nossos momentos de oração, mas também durante o dia, né? Podemos fazer uma prece, uma oração e manter um bom pensamento, manter ali uma proposta. É difícil? É difícil, mas como ele diz aqui, né? É o nosso esforço diário, né? Estar preparado para essa grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso.
e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência, né? O desapego. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca intimidade com a sabedoria, pelo estudo, pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Então, sempre conselhos que os bons espíritos estão nos dando, nos auxiliando para que nós possamos nos manter numa constante força positiva, numa harmonia maior. E aí Emmanuel finaliza. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Que beleza, né? Então, o título de hoje, Se Estás Doente, então que nós possamos entender essa mensagem de Emmanuel como uma forma de podermos estarmos vigilantes, atentos a esse dispêndio de energia que muitas vezes temos durante o nosso dia a dia, mas também aprendermos a recuperar isso através da oração, através da leitura, da meditação, da reflexão, né? Dos bons atos, do trabalho no bem, enfim, dessa forma nós nos recuperamos, mas estarmos sempre atentos ao nosso dia a dia para que nós possamos não nos envolver em situações que possam ter consequências desagradáveis, né? Então é isso, a nossa mensagem de hoje. Vamos fazer então a nossa prece, a nossa vibração? Vamos lá. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Muita paz. Vamos então chegando ao término das nossas reflexões da noite. Um texto maravilhoso de Emmanuel, Senhor, nos convidando à saúde, nos trazendo conceitos, instruções para que possamos nos manter mais equilibrados, mais harmonizados dentro da luta, dentro das circunstâncias em que a vida nos exige. Mas contamos contigo, Senhor, que possa nos amparar, nos fortalecer através dos mensageiros espirituais que não se cansam, Senhor, de estar ao nosso lado. Envolva, Senhor, o nosso lar, envolva cada um de nós, os trabalhadores desse horário do passe, das 19h30, do Lar de Teresa, na sede, cada um de nós, Senhor, que estamos nos esforçando, procurando sermos melhores. Envolve a nossa casa, o nosso querido Lar de Teresa, com as suas vibrações. Envolva o nosso núcleo Paulo Estevão, Senhor, que encontra-se ainda em obras, mas que logo estará nos recebendo de braços abertos. Envolva o nosso planeta Terra com as suas vibrações de paz e de equilíbrio, e envolva toda a humanidade, Senhor, para que possamos ter mais consciência das nossas responsabilidades. Que seja então em seu nome, em nome dos Espíritos amigos protetores, em nome de Antônio de Aquino, de Teresa, de Paulo e Estevão, e acima de tudo, em nome de Deus, que é nosso Pai, damos por finalizado o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, muita paz, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, terminamos. Vamos então fazer as nossas reflexões, buscarmos sempre a saúde e o equilíbrio sempre. Um abraço a todos. Tchau, tchau.